som. Testando, teste som. Som. Estou vivo no grupo de tutoriais. Boa noite, tudo bem? Quem chegou? Olá. Eu tenho áudio, estão me ouvindo? Eu tenho áudio? Alô? Alô, estão me ouvindo? Alô, câmbio. Alô. Será que estão me ouvindo? Não tem retorno? Alô? Alô, tenho áudio? Alô, tenho áudio? Estão me ouvindo, Juliana e Regiane? Tá bom o áudio, Regiane? Beleza. Deixa eu só preparar o material aqui enquanto... Pera aí. Ao unicórnio. Vou deixar na tela a arte que eu montei. Eu vou explicar os detalhes de como ela foi feita. Vamos esperar mais 5 minutinhos, daí se o pessoal vier, ver, se não vier eu começo. Bem, vamos lá, eu começo e depois quem entrar depois pode assistir gravado ou vai ficar disponível. O que eu fiz para montar essa arte? Eu fui no
Espera só um pouquinho. Eu fui no... Deixa eu só abrir aqui. Por que não está aparecendo meus ícones? Então, eu fui no FreePic e baixei uma série de imagens de unicórnio. Então, eu selecionei unicórnios para poder montar arte e decidi fazer o seguinte. Notem que na minha arte... Deixa eu pegar aqui o Photoshop. Não, deixa eu mostrar aqui que é melhor essa aqui, essa tá maior. Então olha só, notem que no fundo eu tenho unicórnios coloridos e preto e brancos. Como é que eu fiz esse efeito? Então eu vou começar por esse efeito do fundo. Eu vim no meu Photoshop, deixa eu fechar aqui, e vou abrir a imagem que eu separei. É feito bem simples de fazer e o resultado é bem legal. Aula unicórnio. Então eu peguei primeiro esse fundo de unicórnio aqui. Boa noite, Vera, tudo bem? Então eu peguei esse fundo de unicórnio que é colorido, ok? Fiz o que? Ctrl A, Ctrl C para fazer uma cópia, Ctrl N, Ctrl V. Então eu tenho duas imagens iguais de unicórnio. E uma delas eu coloquei imagem em modo Grayscale, para ficar escala de cinza. E voltei ela a imagem em modo RGB, para as duas poderem ficar RGB. As duas são RGB, só que uma colorida e uma preta e branca. Ok? Oi Carol, seja bem-vinda. Então o que eu fiz? Eu peguei a primeira imagem colorida, dupliquei ela e converti em preto e branco. Então eu fiquei com uma imagem preta e branca e uma imagem colorida. Vou pegar a preta e branca, Ctrl A, Ctrl C, e vou colar em cima da imagem colorida. Então, se eu pegar minhas camadas aqui, ó, você vai notar que eu tenho uma camada superior, chamar essa camada aqui de PB preta e branca, e a camada de baixo, vou chamá-la de Color, só para vocês entenderem o que eu fiz aqui. Então eu tenho uma camada em cima preta e branca e uma camada embaixo colorida. Prevalece a preta e branca que está em cima. Aí eu selecionei a camada preta e branca, peguei a borracha e venho aqui e vou apagar a parte de cima onde eu quero que fique colorido o unicórnio. Então o que aconteceu? Ficou a camada preta e branca com furo e o furo aparece a camada de baixo. Então eu fiz isso aleatoriamente em alguns unicórnios. Ficou claro isso de fazer buracos na camada superior para que apareçam os unicórnios coloridos da camada inferior? Fica bem legal o efeito, né? Então, deixa eu fazer mais alguns aqui para ficar interessante. Então, ó, entenderam o que eu estou fazendo? Estou com duas camadas, uma camada preta e branca em cima, uma camada colorida embaixo, e estou fazendo furos na camada preta e branca para que eu enxergue os unicórnios lá de baixo. Então tem esse efeito de colorido no meio do preto e branco. Então se você olhar, quer ver, só para a gente ver melhor, vou criar uma camada nova aqui embaixo. Aqui embaixo eu vou pintar ela de vermelho. Só para a gente poder entender melhor. Vou pegar a camada de baixo e pintei de vermelho. Se eu esconder a camada colorida, aparecem os buraquinhos vermelhos. Entenderam? Os buraquinhos vermelhos na arte que eu fiz. Então quando eu coloco, sobreponho as duas, fica desse jeito. Ficou claro isso? Então na verdade é um golpe de vista. O resultado final fica bem legal. Se você pegar isso aqui agora, do jeito que ela está, essa camada preta e branca com os buraquinhos, a camada colorida embaixo, e fizer assim, ó, File, Save As, você salvar ela como JPG, você salva como fundo pronto. Fundo pronto. Salvei. Então eu vou ter uma imagem, olha só. Fundo pronto, cadê? Imagem que é única, já colorida.
E isso serve, quer ver, já que eu estou com a mão na massa aqui, isso serve para o seguinte, quer ver, eu vou abrir o... eu e a Gisele, vamos lá. Gisele. Boa noite, Evandro, seja bem-vinda. Só para a gente poder ilustrar o efeito. Vou pegar aqui uma foto da Gisele. Copiar a imagem. Vou fazer a mesma coisa com uma foto, só para vocês. Depois eu volto pro unicórnio. Ctrl N, Ctrl V. Vou criar uma nova Ctrl N, Ctrl V. Então eu tenho duas fotos da Gisele iguais. Uma delas eu vou converter, ó, imagem modo Grayscale, preto e branca. Imagem modo RGB. Elas têm que ser RGB para elas poderem conversar. E vou fazer o que? Vou pegar a imagem preta e branca, Ctrl A, Ctrl C, e vou colar em cima da colorida, Ctrl V. Então eu tenho uma imagem, duas camadas. E o que eu faço aqui? Se eu pegar a camada de cima e pegar a borracha e apagar partes dela, por exemplo, vou apagar aqui o cabelo, eu vou abrir um buraco na imagem de cima e vou conseguir enxergar a imagem de baixo. É a maneira mais fácil de fazer a gente chama de cutout. Esse efeito de aparecer uma cor só em partes da imagem. Então, entender o processo de abrir um buraco na imagem preta e branca para enxergar a imagem colorida embaixo. Ó, se eu tirar, ó o que eu tenho aqui. Ficou claro para vocês esse efeito? Não é simples, Vera. Então, na verdade, o efeito é simples, o resultado é fantástico, mas assim, para fazer é muito fácil. É só se entender o conceito de camadas. Você tem uma camada em cima que é uma preta e branca, uma camada embaixo é colorida, você abre um buraco na preta e branca e parece que está embaixo que é colorido. Depois que está pronto assim, você vem aqui, ó, File, Save As, e salva como JPG, Gisele. Você tem a imagem pronta para você montar a sua arte. Então, a partir desse momento, File, Open, a tua imagem Gisele, ó, vou visualizar ela aqui, ó. A Gisele está perfeita. Beleza? Voltamos para o unicórnio agora? Então, na minha arte do unicórnio, eu fiz exatamente isso. Eu fiz uma camada colorida embaixo, uma camada preta e branca em cima. Note, as duas tem que estar em RGB, então você tem que converter para preto e branco, colocar Convert to Grayscale para virar a escala de cinza, depois volta para RGB, porque só vai funcionar se as duas imagens forem RGB. Aí você abre buraquinhos na camada de cima e aparece a de baixo. Então eu fiz o fundo do meu unicórnio aqui. O que mais que eu fiz? Eu abri, como eu falei, eu baixei tudo no FreePic essas imagens aqui, então são todas imagens gratuitas. Eu peguei essa imagem aqui, na verdade, ó. Peguei essa imagem no FreePic. Como é um vetor, eu desmontei ela e deixei só o que me interessava, que é o unicórnio com arco-íris. Então eu vou pegar essa imagem aqui, ó. Vou abrir esse unicórnio com arco-íris. Ctrl A, Ctrl C e vou colar aqui no meu fundo, Ctrl V. Ficou muito grande. Edit, Free Transform. Com o Shift pressionado, você ajusta. Só que notem, ficou um texto ali que eu não queria. Esse texto aqui eu não quero, esse UAU aqui. You are a magical, você é mágico. Vem aqui, pega a borracha, apaga o texto que você não quer. Então, voltando para a arte inteira. Então eu tenho o meu fundo e tenho o unicórnio sobreposto aqui. Na minha arte da caneca eu separei, então eu fiz assim, eu peguei a seleção, selecionei em volta do unicórnio, só dele. Ctrl C, Ctrl V. Então eu tenho só o unicórnio e aqui o unicórnio com o resto. Então aqui eu vou apagar nessa camada o unicórnio só para separar o arco-íris dele. Então selecionei só o unicórnio, deletei. Então aqui, ó,
Aqui eu fiquei só com unicórnio e aqui eu fiquei... Opa! Então, fiquei com o unicórnio numa camada e o arco-íris na outra. Tirar a seleção. E o fundo, então tem o fundo, o unicórnio e a... Fundo, unicórnio e o arco-íris. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, vou dar 2 cliques na camada e vou colocar uma sombra. Drop Shadow. E vou deixar uma inclinação dela aqui mais aqui em cima. Vou dar um espaço maior e vou deixar ela mais enevoada. E vou fazer a mesma coisa, ó, vou copiar, colocar o botão direito aqui em cima, copie o estilo do layer, copie Layer Style, venho aqui no unicórnio, no arco-íris e paste Layer Style. Então eu tenho um estilo copiado nas duas. Então ó, eu tenho aqui, deixa eu só dar nome para as camadas, colocar aqui unicórnio, para poder saber, unicórnio, e aqui arco-íris, íris. Então eu sei que aqui é o arco-íris, então eu posso selecionar ele, pegar aqui e mover ele para cá, por exemplo. Pego o unicórnio, posso mover ele para cá. Ok? Até aqui tudo bem? Então fiz o fundo, coloquei os elementos. Aí o que eu fiz? Peguei aquele texto, deixa eu ver se está aqui. Então peguei, isso aqui na verdade eu montei uma imagem. São 3 camadas, ó. A primeira camada tem um estilo, a segunda camada é de baixo, faz uma sombrinha, e a terceira camada é um dourado. Então, juntando as 3, ficou assim, ó, desse jeito. Então, como que eu montei isso aqui? Primeira coisa, vou fazer uma cópia aqui. Autumn in November é o nome da fonte, então vou criar um novo só para a gente poder fazer um parecido. Peraí, novo, vou colocar aqui 2000 por 1000. Vou fazer aqui Rejane está sempre nas lives, então vou colocar aqui Rejane. Usei a fonte que como é o nome dele? Esses dias um rapaz usou uma arte de unicórnio com essa fonte, eu achei bem legal. Usei a mesma fonte, então. Autumn in November. É uma fonte gratuita, fácil de baixar. Boa noite, Juliana, seja bem-vinda. Boa noite, Jane. Então, ó, eu fiz um texto Rejane, usando aquela fonte outono em novembro. Dupliquei a camada. Então eu tenho 3 camadas de texto. Vou fechar as de baixo, deixar só de cima ativa. E vou aplicar um efeito aqui qualquer, deixa eu ver. Pegar aqui um tecido. Opa, não deu certo, fugiu. Pegar aqui um tecido, deixa eu ver. Muito grande. Pegar esse aqui, por exemplo. Peguei, então na camada superior apliquei um efeito no Rejane. Selecionei a camada de baixo, deixei visível. Vou aplicar um efeito com contorno. Ficou um contorno maior. Deixa eu ver se tem um diferente aqui, espera aí. Não, esse aqui está mais legal. Apliquei esse aqui. E na terceira camada, terceiro Rejane, eu vou aplicar um efeito, como eu fiz no meu lá, que tem um dourado com contorno. Vou tentar fazer uma coisa parecida do que eu tinha feito lá. Pera aí, vou pegar esse dourado aqui. Está muito pequeno o efeito, eu vou aumentar então. Layer, Style, Escala. Vou aumentar a escala para que o efeito cresça. Deixa eu ver se vai chegar a aparecer. Não deu certo. Ficou muito... dava sim. Eu não esperei, não tive paciência. Espera aí. Imagem, Layer, Style, Escala. Deixa eu aumentar. Foi falta de paciência mesmo. Então, tudo bem, vou deixar esse aqui. Olá, Ivan, seja bem-vindo.
Então o que eu fiz aqui no meu texto? Eu coloquei um estilo no fundo que é um dourado, sobreposto ele eu coloquei que é sei lá, um couro, um tecido, e em cima eu coloquei um terceiro. Então eu fiz 3 regiões aqui. Tenho 3 camadas. Layer, flatten, merge visible. Então achate o que for visível, vai transformar numa camada só. Ctrl A, Ctrl C. Vou na minha arte dos unicórnios aqui, ó, na minha arte inteira, e Ctrl V. Então colei o Rejane aqui. Por exemplo, deixa eu só aumentar, Edit, Free Transform, com o Shift, vou aumentar. Só que ficou na frente do unicórnio, então eu vou fazer o que? Vou pegar o meu unicórnio e vou pôr ele para cima. Aí eu posso ajustar ele na posição, colocar ele, por exemplo, aqui em cima. Vou pegar o arco-íris e mover para cá. Oi, Juliano, seja bem-vindo. Então entenderam o conceito da montagem? Então é uma série de camadas, na verdade. É uma série de camadas que dão esse efeito todo no final. Oi, Luiz, seja bem-vindo. Então, ó, vou pegar agora o texto que eu montei aqui, que eu tinha montado antes para mim. Vou pegar lá, vou persistir no Rejane. Então vou pegar, editar as 3 camadas aqui. Rejane. Vou editar a segunda. Vou escrever também o Rejane. Tem que ser igual, porque ele faz a sobreposição. E vou pegar a terceira camada. Rejane. Então eu tenho as 3. File, Save As. Vou salvar essa imagem como PNG. Rejane. Daí eu tenho uma imagem com fundo transparente. Aí eu venho na minha arte original aqui, vou apagar aquele Rejane que eu tinha feito ali, que foi só uma brincadeira. Vou pôr esse que eu fiz bonitão. Place, Rejane. Vou aumentar com o Shift. Vou reposicionar o arco-íris. Posso aumentar, Edit, Free Transform. Posso aumentar ele aqui. E quer ver uma coisa legal que dá para fazer aqui, uma brincadeira que fica bem interessante? Edit, Free Transform. Vou girar um pouco esse arco-íris para ele ficar meio assim, ó. Vocês já vão entender a brincadeira. Quer ver uma coisa? Para dar a impressão que esse arco-íris está passando na frente da palavra Rejane. O que eu vou fazer? Eu estou com o arco-íris selecionado aqui, tá vendo? Eu vou fazer um recorte aqui, ó, dessa parte do arco-íris que está atrás do Rejane. Selecionei, eu estou selecionado o arco-íris. Ctrl C, Ctrl V. Eu dupliquei o arco-íris, então eu vou fazer o quê? Vou pôr ele na frente do Rejane. Aí eu vou ajustar ele na posição certa, como ele estava. Então eu tenho a impressão, você tem a impressão, Edit, Free Transform, vou girar um pouquinho mais, dá a impressão que ele passa por cima, lá ele passa por baixo do nome, e aqui ele passa por cima, como se ele estivesse, entenderam? Como se ele estivesse fazendo a... Ficou claro isso, gente? Posso pegar o Rejane e posso mover. Fica uma arte bem legal, simples de fazer. Quer ver? Ó? Vou pegar aqui. Deixa eu mostrar o resultado da caneca. Unicórnio. Visualizar. Então, e aqui sublimado na caneca já. Uma caneca de polímero. Então esse efeito que eu fiz das cores ali chama-se cutout, ou cor seletiva. Tem pessoas que falam de um jeito e falam de outro. É um efeito muito simples,
Assim, só que o resultado final fica muito legal, só que é um efeito fácil de fazer. Vamos pegar uma imagem colorida aqui. Disney. Travou, meu. Travou. Vocês estão me ouvindo? Pra mim travou aqui o... Eu acho que parou pra mim. Eu acho que travou pra mim, ó. Vou tentar de novo. Ué.